Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a Eucaristia lembrando Manuel Sardinha, Fernando da Silva e Filipe Silva. E também gostaria de dar uma saudação a todos aqueles que estão em casa e a acompanhar-nos, e alguns, há sempre gente nova que se questiona de onde é que é transmitida esta Eucaristia. É da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Kingston, no Ontário, Canadá. E desejamos a todos uma boa tarde e na graça de Deus, neste dia que hoje celebramos São Boaventura, um santo e doutor da Igreja, que nos deixou um legado extraordinário de reflexões, de pensamentos, de trabalho na área da filosofia e da teologia. Um grande pensador, um cristão que não ficava só por aquilo que parece, pelo que é bonito, mas ia ao fundo das questões. E neste sentido, questionando-nos sobre a nossa condição de pecadores, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a festa de São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor: Ai da Assíria, vara da minha ira e bastão da minha cólera. Enviei-a contra uma nação ímpia, mandei-a contra um povo que provoca o meu furor, para o saquear e levar os despojos, para o pisar como a lama das ruas. Mas a Assíria não pensava desse modo. O seu coração não tinha esse plano. O que ela pretendia era aniquilar e exterminar o maior número de nações. Porque ela diz: Eu agi pela força do meu braço, atuei com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Mudei as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros, como um herói derrubei os seus chefes. Como quem mete a mão num ninho, assim me apoderei da riqueza dos povos, e, como se apanhavam ovos abandonados, assim eu apanhei a terra inteira, sem que houvesse um bater das asas, nem um pio sequer. Porventura gloria-se o machado contra quem o empunha? Ou levanta-se a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar quem o levanta, ou o cajado pudesse levantar quem não é de madeira como ele. Por isso, o Senhor Deus do Universo fará definhar os mais robustos da Assíria, e debaixo da sua glória acender-se-á um braseiro, um fogo devorador. Palavra do Senhor.
aclamai dia após dia a sua salvação. Cantai entre os povos a sua glória. Dizei às nações os seus prodígios. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Aclamai, ó povos, aclamai o Senhor. Aclamai a sua glória e o seu poder. Aclamai a glória do nome do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Trema diante dele a terra inteira. Confessai entre os homens, o Senhor é Rei. Governa os povos com justiça. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje a festa de São Boaventura, que nasceu em Itália no ano 1218. Quando nasceu ficou logo doente e recebeu a cura por meio de uma oração que os seus pais fizeram a São Francisco de Assis. No Evangelho que nós acabámos de ler, refletir e meditar, de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, só 2 versículos. Este Evangelho vem na continuidade dos Evangelhos que estamos vindo a ler, que estamos vindo a meditar. E nos versículos que refletimos nos dias passados, o texto de hoje proposto, Jesus havia dirigido uma crítica ontem aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberíades, Corazim, etc., porque foram testemunhas das suas propostas de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos e não aceitavam questionar-se a fim de abrir o coração à novidade de Deus. O Evangelho de ontem falava-nos dessa crítica de Jesus
às cidades à volta do lago de Tiberíades. Hoje, Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta, rejeitada pelos habitantes do lago, encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação de Deus, aquilo que Deus tem para lhes oferecer. Portanto, o Senhor, ontem no Evangelho, queixa-se das cidades e hoje volta-se para os pobres e para os humildes. E no Evangelho de hoje estamos diante de duas sentenças. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque Ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. E Jesus agradece a Deus, ao Pai, por o Pai rejeitar os inteligentes e sábios e virar-se para os pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente os fariseus, os doutores da lei, aqueles que absolutizam a lei, que se consideravam justos e dignos da salvação porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Pensavam que por cumprir as leis que adquiriam logo a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino, e são também esses pobres e marginalizados, ou seja, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados excluídos da lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. Os importantes e inteligentes que o Senhor fala no Evangelho, houve sempre ao longo de todos os tempos da história. No nosso tempo, nós vivemos um tempo conturbado, perigoso, e parece que um pouco pelo mundo há quem queira definir o que é verdade e o que é que não é verdade. Aquilo que que podes falar e aquilo que tu não podes falar. Aquilo que tu podes saber e aquilo que não podes saber. Nós estamos neste momento num tempo perigosíssimo, porque os sábios e inteligentes estão num caminho sem Deus e procuram dizer-nos aquilo que temos que fazer, aquilo que podemos dizer, etc. A segunda sentença relaciona-se com esta e explica o que é que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Jesus explica então o que foi escondido aos sábios e inteligentes e os revelou aos pequeninos. E trata-se de uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer a Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus, segui-lo. Ele é o Filho e só Ele tem uma experiência profunda de intimidade e comunhão com o Pai. São Boaventura, um dia, um frade, ele era considerado um homem muito inteligente, e perguntou-lhe se esse frade se poderia salvar, já que desconhecia a ciência teológica, não era muito iletrado, não sabia muito de teologia nem de filosofia. Perguntou a São Boaventura. A resposta do santo foi esta: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples
mendiga, um simples mendigo, poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. Portanto, o caminho para a salvação está no amor. E não está a sabermos as leis ou não sabermos as leis. Não está em sabermos as regras ou não. E São Boaventura, o santo de hoje, diz que o caminho para a salvação, para nos salvarmos, é amar. Amar a Deus. Diz, e São Boaventura continua: não basta a leitura sem unção. Não basta a especulação sem devoção. Não basta a pesquisa sem maravilhar-se. Não basta a circunspeção sem o júbilo. Não basta o trabalho sem a piedade. Não basta a ciência sem a caridade. Não basta a inteligência sem a humildade. Não basta o estudo sem a graça. Isto diz São Boaventura a respeito do Evangelho de hoje. O Senhor há coisas que escondeu aos sábios e inteligentes. E essas coisas são muito simples. É o amor. É a capacidade de amar. E a pergunta do outro frade: o que é preciso para me salvar? Para Jesus não é saber muito, não é ter muito poder, não é ter muita consideração. Para Jesus é preciso amá-lo. Nós, homens, admiramos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda e as ideias, a definir o que é correto e o que não é correto. Mas Deus troca isto tudo. Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas por os pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher a Deus e seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Vamos partir de um exemplo. Vedes alguém importante rezar antes de comer? Alguém que se considere importante rezar antes de comer? Eram os humildes, porque sabem que têm que agradecer e têm que recompensar com amor os dádivas de Deus. Os importantes não rezam. Não precisam, são importantes. Não há ninguém, até fazem troça da oração. São eles, os pequeninos, que estão sempre disponíveis para acolher Deus, os seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequenos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados, fazedores da opinião, que sabem tudo, que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudo-valores. A palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. E no mundo pensa-se o contrário. Diz um provérbio árabe, com o qual vou terminar, diz assim: se numa noite preta, escura, uma formiga preta, escura, subir uma parede preta, escura, nós não somos capazes de a ver. Mas Deus está vendo a formiga. Para Deus não há segredos nem mistérios. Há mistérios para nós, mas não para Deus, ante o qual o passado, o presente e o futuro
estarão abertos, enquadrinhados até à última vírgula. Então, caríssimos irmãos, o convite hoje é refletirmos sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27. Obrigado, eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e as escondeste aos grandes. Isto não é politicamente correto, aquilo que eu estou a dizer, mas é Evangelho, é fidelidade à palavra de Deus. É esta a fidelidade à palavra de Deus. Hoje de manhã, nós lemos na oração da manhã um texto de São Boaventura, que dizia para nós irmos ao fundo. Nós temos aqui a cruz de Jesus Cristo. Há pessoas que não veem nada aqui. Não veem absolutamente nada. Já me disseram que a cruz aqui que escandalizava porque chamava muito à morte, uma coisa triste, uma coisa que escandaliza. A cruz é escândalo para os importantes, é escândalo para aqueles que sabem tudo. É isto. E hoje, no 9º dia da nossa oração para a novena de Nossa Senhora do Carmo, porque amanhã é a festa de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, a meditação é olhar Maria junto da cruz. Nós olhamos para a cruz, mas a cruz gera à sua volta muitas outras coisas. E quando olhamos, por exemplo, para a cruz, estamos, por exemplo, a olhar Maria ali de pé, ao lado, a receber-nos a nós todos como filhos. Então demos graças a Deus porque estas coisas foram reveladas aos pequeninos e peçamos a graça de remar contra o mundo e pedir a graça de sermos pequenos. Ouvi-nos, Senhor, para que a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica continue a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com o mesmo ardor com que o fizeram os apóstolos. Oremos. Para que entre os discípulos de Jesus não apareçam traidores que vendam a Cristo, mas todos sirvam que mais precisam como Ele serviu. Oremos. Para os jovens que o Senhor chama a segui-lo, recebam o dom de levar outros jovens a Cristo e de os ajudar nos seus problemas. Oremos. Para que o nosso povo de Deus não se corrompa, como sucedeu muitas vezes a Israel, quando erguia altares aos falsos ídolos. Oremos. Para que os membros mais ativos da paróquia não se deixem contagiar pelo pecado e sejam fermento que leveda toda a massa. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que a vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, hoje que celebramos São Boaventura, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais as provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel Sardinha, Fernando da Silva, Filipe Silva, que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos os outros que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a festa de São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja a todos boa noite e para quem está em casa, um abraço da nossa comunidade, da Our Lady de Fátima em Kingston, do Ontário do Canadá. Para todos, sobretudo para os doentes, o ânimo e a alegria de Jesus Cristo. Sobretudo naquilo que ouvimos hoje no Evangelho, aquilo que é revelado aos pequeninos é que precisamos de amar. Amar Jesus Cristo. É isto, a mensagem mesmo de São Boaventura. Todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.